Uma história sórdida de sexo, mentiras e gravações. Jodi Arias é uma mulher jovem e bonita acusada de um crime bárbaro, uma atração fatal que começou na cidade do pecado, Las Vegas. Em 2008, Jodi Arias tinha 28 anos quando cometeu o crime mais bárbaro já visto cometido por uma mulher. Depois do vucu-vucu com o namorado, Travis Alexander, ela marcha a fachadas no banheiro. Ela alegou que foi em autodefesa porque ele era abusivo e até um pedófilo. Ela e o Travis se conheceram em 2006 através do trabalho dele. Ele era representante de vendas e fazia palestras. Em um de seus seminários se conheceram e ficaram só amigos. Na época, ela já tinha um relacionamento sério e morava com um cara bem mais velho que ela. O Travis era mormon e por conta da religião dele, ela até chegou a se converter por causa dele, mas continuaram apenas amigos. Mas um tempo passou e em 2007 eles começaram a namorar, após ela se converter à religião dele e ter se mudado da Califórnia para o Arizona para ficar mais perto dele. O relacionamento sempre foi bem conturbado, ele por aparentar ser mais religioso, por ter uma situação financeira muito boa e estável, e também por ser bem bonito. Da parte dela por ser bem sensual, bem grudenta, muito bonita também, mas não uma mulher religiosa o suficiente para ele se casar com ela. Além do que, por conta da religião deles, também não deveriam ter sexo antes do casamento. Mas o rala e rola ali era constante e bastante. Depois de um tempo, eles terminaram e entre idas e vindas tiveram um relacionamento à distância, pouco mais de um ano. A relação deles era aparentemente bem complexa. Apesar de jovens e desimpedidos, ainda assim eles tinham uma relação casual, cheia de sexo e muito conturbada, e faziam tudo às escondidas por conta da religião deles. Mas a relação sexual deles era bem spicy. Todo tipo de rala e rola possível, pelo telefone, rala e rola para as câmeras, rala e rola de todo jeito e para todo lado. Os amigos dele eram contra o relacionamento dele, por diferentes motivos. Alguns não gostavam dela, ou a mina não era da religião deles. Parecia que o Travis queria ter uma família, mas não tinha certeza se com ela. O Travis cresceu numa família muito disfuncional. Os pais eram drogados, ele foi criado pela avó, ele cresceu em meio a muita violência. Já ela era louca por ele, cresceu em meio a muitos irmãos, família grande, típica americana, nada demais. Apesar de tantas idas e vindas, parece que ela era obcecada por ele. Escrevia no diário a respeito dele, ele parecia que era mulherengo, ela era muito ciumenta e mesmo quando estavam separados, ela sempre o vigiava pelas redes sociais, através dos amigos em comum e por aí vai. Ela estava stalkeando ele. Uma vez o cara estava beijando uma menina no sofá da casa dele e a Jodi entrou pela portinha do cachorro e os confrontou na hora. Ela chegou a cortar os pneus do carro dele, hackeou a conta de e-mail e do Facebook também. Ela entrou na casa dele, roubou os diários dele e pensa numa mina atração fatal e mortal. É claro, ela nega tudo. Pulando para 2008. Na casa dele, um corpo foi encontrado. 5 dias depois de ter sido brutalmente esfaqueado e já em estado de mumificação. Um outro rapaz que alugava um quarto na casa dele sentia o mau cheiro, mas nem desconfiava do que tinha acontecido ali. O Travis estava de viagem marcada com uma amiga para Cancún e se encontrou com a ex, Jodi, na noite anterior à viagem. No dia da viagem, a amiga não conseguia entrar em contato com ele e por mais 5 dias continuou tentando e não conseguia falar com ele. Todos acharam isso muito estranho porque ele era muito responsável e ninguém tinha notícias dele. Daí essa amiga X foi até a casa dele, viu que o cachorro estava em casa, batia no sino, mas ninguém abria a porta. Então ela, a amiga, ligou para um casal de amigos dela e do Travis, que vieram até a casa do Travis.
O cara sabia o código da garagem, abriu e eles 3 entraram na casa, vistoriando tudo. Viu que o rapaz que alugava um quarto na casa estava presente e dormia. Gente, o cara disse que não ouviu nada, nem o sino batendo, nem barulho nenhum, nem ninguém chamando, tudo muito bizarro. Aí foram todos eles até o quarto do Travis, reclamando do mau cheiro que era muito forte. Mas o amigo inquilino lá achou que o mau cheiro fosse apenas lixo e roupa suja, que estavam trancados no quarto do Travis. O inquilino tinha uma cópia da chave do quarto e decidiu abrir a porta para eles entrarem. Somente esse cara entrou no quarto e viu uma cena de terror. Sangue para todo lado, não viu ninguém. Continuou, foi indo até o banheiro, mais sangue, mais terror. Ali ele viu o corpo do amigo nu dentro da área do chuveiro. Saiu correndo e mandando ligar para o 911, a emergência aqui dos Estados Unidos. Quando a polícia chegou, foram tomar depoimentos e logo encontraram muitas pistas que ajudariam a identificar o assassino. Pistas como a marca de mão printada em sangue na parede, fios de cabelo de uma mulher, os tipos de arma usada no crime e, pasmem, até fotos do crime bárbaro em andamento. Sim, gente, dentro da máquina de lavar roupas estava uma câmera digital que havia sido lavada, mas o cartão de memória estava intacto. Incrível, né? Neste cartão de memória tinha até uma foto dele no chão, ensanguentado, aos pés dela, que estava em pé, e ele parecia que já estava morto. O que aconteceu foi que, após terem relações sexuais, eles começaram a tirar fotos, mas bem para lá de nudes, um do outro. E a câmera caiu no chão naquele momento do crime e tirou fotos sozinha, sei lá como. Óbvio que a polícia chegou até ela muito rápido. Daí ela foi depor na delegacia. Tudo foi gravado. É comum gravarem aqui nos Estados Unidos. Ela negou tudo. Deu um álibi de que estava viajando e trabalhando no dia do acontecido. Ela tinha planejado tudo. Como fazer de conta que fez a tal viagem e o trabalho só para tentar burlar a polícia. Mas eles investigaram e encontraram muitas provas de tudo. Inclusive como ela tinha galões extra de gasolina no carro para não ter que correr o risco de parar para abastecer e as câmeras de segurança gravarem ela. Na delegacia já começam as doideiras da mulher. Toda vez que ela fica sozinha na sala do policial, na sala de interrogação, ela sai da casinha, literalmente. Fez headstand de yoga, cantou música natalina, umas coisas bem surreais e bizarras mesmo. Finalmente, quando o detetive avisa que ela vai ficar presa e que tem que tirar aquela foto do booking, ela enxuga as lágrimas e pergunta se pode se limpar e retocar antes. Uau! O detetive diz que não, leva ela para bater a foto e tal. E olha aí a foto dela, sorrindo. Quais foram as versões dela? Primeira, negar. Eu não o via há meses. Não estive com ele há muito tempo. Tenho álibi para o dia do crime. A segunda versão. Sim, estávamos juntos naquele dia. Entraram 2 homens encapuzados, cometeram um crime, mas não me mataram por sorte. Então eu fiquei com medo de denunciar. Uma outra versão. Durante o julgamento, foi self-defense. Então, em vários depoimentos, ela mudou as versões do crime, algumas vezes. E no dia do julgamento, surpreendeu a todos com a versão final, que seria: ela matou ele em autodefesa porque ele cometia abuso verbal e mental contra ela. Isso sim foi confirmado. E que ele era pedófilo. Isso não, nunca foi confirmado. O julgamento dessa mulher foi um espetáculo na TV aqui nos Estados Unidos. Normalmente, pessoas culpadas e com muitas provas do crime não se submetem à interrogação da defesa e nem da acusação durante o julgamento. Porém, ela depois foi muito fria a maior parte do tempo, sempre tinha uma explicação e uma desculpa para tudo. O promotor chegou a perder a paciência com ela algumas vezes, porque ela era muito dissimulada e um pouco retaliatória nas suas respostas a ele.
Gente, ela teve no vai e vem do interrogatório durante o julgamento dela por 18 dias. Mais uma coisa surreal. Ela sempre pareceu gostar muito dos holofotes e de ser famosinha, porque durante todo o tempo que ela teve presa, antes do julgamento, ela sempre dava entrevistas à TV, a contragosto dos advogados dela. E no set de gravação, ela sempre retocava a maquiagem e o cabelo e agia como se fosse uma estrela em ascensão. A cena do crime. A polícia acredita que quando estavam no banho, ela pediu para tirar fotos dele. Daí pediu para que ele se sentasse debaixo da água do chuveiro, provavelmente porque ele era muito alto e ela precisava de uma boa oportunidade. Ela então deu a primeira chacada perto do coração, depois desferiu mais algumas e saiu do banheiro. Ele saiu do banheiro, correu para o quarto e caiu no chão, quando ela veio e quase arrancou a cabeça dele. Daí arrastou o corpo dele de volta para o box do banheiro e ali deu um tiro no rosto dele. Ela é acusada de esfaqueá-lo 29 vezes, quase chega a arrancar a cabeça dele e depois ainda dá um tiro nele. Isso aqui nos Estados Unidos se chama overkill. Crime passional ao extremo, vamos concordar. Então, a Jodi matou Travis em junho de 2008 e foi julgada culpada em 2013, mas só foi sentenciada em 2015 porque o júri nunca era unânime no veredito da pena de morte para ela. Depois de 2 julgamentos, um em 2013 e outro em 2015, a juíza foi que teve que dar a sentença final. Pegou vida perpétua sem possibilidade nenhuma de sair antes por nenhum motivo. Ela não pegou a pena de morte, que a maioria queria, e o pior de tudo é que ela se alega inocente de todas as acusações até hoje.